Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao melhor podcast do Brasil. Nosso programa Esporte e Saúde Total. Hoje aqui com um convidado ilustríssimo. É ou não é, Leonardo? Com certeza. É a segunda vez que eu gravo com ele. A primeira vez foi maravilhosa, que nós gravamos no Rehab Cardiocast. E agora nós viemos aqui contar um pouco a história dele, a história da própria profissão de fisioterapia. Quem é essa pessoa, Hélio? Com histórias extraordinárias, um convidado ilustre vai falar de tudo que é interessante e daquilo que você não sabe e deveria saber. Estamos aqui com o nosso querido presidente do Conselho de Fisioterapia, presidente do CREFIT 2, doutor Willem. Seja bem-vindo, doutor. Olá, gente. Muito obrigado. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, principalmente, né? Poder trazer um pouquinho da nossa história, poder trazer um pouquinho de realmente situações que podem ser exemplos e que podem estar motivando cada um dos nossos irmãos de profissão a elevar aí mais o nível que nós precisamos que seja elevado para a profissão que a gente ama. Não é isso? É isso aí. Pode começar, Hélio. Qual a primeira pergunta que você quer falar para o presidente? Vamos lá. Em primeiro lugar, é um prazer imenso ter você aqui. Estamos muito honrados. Prazer é meu. Tá? Muito honrados de receber uma pessoa com uma importância tão grande, não só para a profissão da fisioterapia, da terapia ocupacional, mas para toda a nossa sociedade, para os nossos pacientes, para a sociedade de modo geral. Né? E a gente queria ouvir um pouco da história, toda a sua trajetória profissional, né, na fisioterapia, até chegar aí à presidência desse órgão tão importante que é o Conselho, né, para a gente, o que você puder falar sobre a sua trajetória pessoal. Então, foram vários desafios, né, para poder chegar até aqui. Às vezes as pessoas nos conhecem, né, e não têm noção, né, de quantos desafios, de quantas pedras nós tivemos que passar. As pessoas pensam que as coisas são fáceis. Né? Pois é, as pessoas pensam que as coisas são fáceis. Na verdade, assim, você me fazendo essa pergunta me faz voltar ao tempo, né, e me lembrar aqui da minha adolescência, propriamente. Período em que eu passava por alguns desafios já com meu pai, com a minha mãe, né? Eles tinham algumas dificuldades, não tinham, infelizmente, oportunidade de trabalho e eu cheguei a acompanhá-los, né, em trabalhos como, por exemplo, catar papelão. Eles me levavam algumas vezes para poder catar papelão, porque não tinha com quem me deixar meu irmão. E para poder realmente conseguir ali o pão de cada dia. E desde esse momento eu realmente percebia que a vida não seria fácil. E que se eu realmente quisesse fazer com que algum sonho meu se transformasse em realidade, eu tinha que correr atrás. Eu vejo você falando de catar papelão. Eu lembro que algumas coisas na minha vida que eu passei foram tão difíceis que eu não tenho coragem de contar. Acredita? Acredito. E as pessoas pensam que você consegue as coisas com facilidade. Se você não consegue é porque, sei lá, você tem algum coitadismo, né? E a gente precisa lutar para conseguir certas vitórias, certas conquistas. Isso. E é tão importante a gente falar um pouquinho assim das dificuldades que a gente passou, para que as pessoas que de repente estejam passando por essas dificuldades percebam que é possível superar as dificuldades. Mas para isso é preciso que as pessoas façam a sua parte. Não é isso? Claro. Então naquele momento, eu já parava um pouquinho para poder tentar imaginar meu futuro, né? E tinha muita vontade de fazer uma faculdade, né? Estudava muito naquela época no colégio, para poder ter ali uma condição, inclusive, de competir. Eu vi alguns filmes naquela época e que mostravam aquele profissional que conseguia resgatar a dignidade de pessoas que sofriam grandes acidentes e que paravam de andar e que paravam de ter a sua vida normal. E eu não sabia qual era aquela profissão e fui pesquisar e descobri que aquela profissão era fisioterapia, né? O profissional era o fisioterapeuta. E aí quando eu descobri aquilo eu falei, nossa, eu quero ser um fisioterapeuta, esse é meu sonho e eu vou batalhar para poder chegar lá. Naquele momento não existia faculdade pública, né? Não existia. A única faculdade que foi criada pública na época foi a da UFRJ, mesmo assim depois que eu iniciei
ali... Não tinha o curso de fisioterapia. Não tinha o curso de fisioterapia em faculdade pública, somente os cursos nas faculdades particulares, naquela época. Demorou muito para chegar na pública. Demorou muito, e meus pais catando papelão, né? Meu pai também ajudava com as passagens que eu precisava, enfim. E eu não via ali a possibilidade de arcar com um curso numa faculdade particular. E aí surgiu ali a ideia de eu buscar cursos técnicos que me possibilitasse ganhar algum dinheiro, mas em alguma área que pudesse agregar valor a essa futura profissão que eu imaginava para mim. Então eu procurei os cursos do Senac. Eram cursos à época que eram gratuitos, você precisava passar por uma prova, e passando por essa prova você conseguia ali realizar esse curso. Então eu procurei o curso de massagem, o curso de práticas integrativas, na época tinha o Doin, o Shiatsu, e tive ali a oportunidade de ser aluno do professor Garrido, quem começou com o curso de massagem sueca no Senac, e na sequência o Jorge Santos foi quem iniciou os cursos de práticas integrativas no Senac naquela época, e tendo esses cursos eu consegui realizar o meu registro na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que era o que habilitava a pessoa a trabalhar como técnico em massagem, como massagista, que é a profissão que existe. Não existe a profissão de massoterapeuta, não existe. A profissão é massagista, né? E então, eu conseguindo finalizar esses cursos, montei um currículo e comecei a visitar os clubes para poder oferecer o meu currículo. Até que numa dessas visitas, eu tive a sorte de conhecer um gerente de um clube, que é Adílio, ele já não está entre nós, mas esse gerente, né, eu pude falar com ele e pedir para ele a ajuda dele, né? Expliquei a minha situação, disse que meus pais catavam papelão e não tinham condições de pagar a minha faculdade, eu queria muito ser fisioterapeuta, mas eu precisava de algum trabalho para poder juntar dinheiro e poder pagar a minha faculdade, inclusive poder ter um teto, né? Comprar uma casinha para minha mãe também, que não tinha que morar nessa época ali. Interessante que você focou na fisioterapia, não passou a outra profissão, quis aquilo e tinha certeza que você queria. Quando a profissão chama a gente, né? Não passou pela cabeça. Meu pai ainda queria que eu fosse administrador, né? Que eu entrasse na área de administração e, enfim, eu deixava bem claro, pai, não é esse o meu sonho. Ele achava que eu ia ter muita dificuldade, né? Então que eu fosse médico, então, e tentasse, estudasse um pouco mais. E eu falava para ele, pai, não, meu sonho é ser fisioterapeuta, né? Não adianta eu ser um outro profissional frustrado, eu vou atrás do meu sonho. E isso veio de você, ou você teve algum mentor que te ajudou? Porque é muito legal, né? Porque você não tinha como, mas você correu atrás e conseguiu. Tem muita gente que às vezes tem tudo e não consegue chegar a lugar nenhum. Você conseguiu, colocando metas até chegar ao teu objetivo, que foi a faculdade no final. Teve alguém te orientando ou isso veio de você? Na verdade, não tive ninguém me orientando, né? Isso até me entristece um pouco, porque eu via no meu pai uma pessoa que poderia me orientar. Não tive ninguém me orientando, mas eu tive gente ali me dando força, né? Que foram os meus pais, principalmente a minha mãe. Depois meu pai separou da minha mãe, e a minha mãe, ela sempre me motivou, né? Sempre ela trazia para mim a mensagem de que se eu acreditasse e fizesse a minha parte, Deus iria abençoar e eu iria conseguir, né? Então, se eu tenho assim alguém para chamar de mentor hoje, seria a minha mãe, né? Que ela fez toda a diferença. E eu olho para trás, inclusive nessa oportunidade nesse clube, quando eu falei com esse gerente, ele disse, olha, não tem oportunidade, tem um massagista contratado, mas ele não vem todos os dias. Se você quiser vir nos dias que ele não vem, sem carteira assinada, sem nada, ganhando só pelas massagens, e topar esse desafio, a gente pode estar trazendo você para cá, mas sem vínculo nenhum com a gente. É questão de palavra. Isso para você na época já foi tudo, né? Isso para mim na época foi tudo. Foi tudo, porque foi um início e eu com muita vontade comecei a conquistar os clientes. E aí pouco tempo depois o massagista se aposentou, que estava ali, e eu fui contratado. Então eu consegui começar a ter realmente os recursos financeiros que eu precisava para poder pagar a minha faculdade. E dali naquela época também pude motivar minha mãe,
que fez o curso também do Senac, se formou como massagista. Olha que legal. Exatamente. E aí eu consegui uma oportunidade para ir trabalhar no mesmo clube, lá no setor feminino. Atender Que bacana, lá cara. as associadas ali ao clube. E isso fez toda a diferença, porque daí ela conseguiu E também... aí já conseguiu fazer a faculdade também, né? Não, a minha mãe, na verdade, não. Dali a minha mãe seguiu ali, como ela já estava com uma certa idade, para aposentadoria, mas me ajudou também muito nesse período, porque aí a gente pôde somar força para ter o nosso teto, para ter uma casa, né? A gente não tinha, minha mãe morava de favor, enfim. Você era filho único ou tem irmão? Tem o meu irmão também, né? O meu irmão, ele sempre procurou as oportunidades em outras áreas naquela época. Mais velho, mais novo? Mais velho, né? Mas nessa época ele foi morar com uma noiva, e aí ficou só eu e minha mãe, né? Um ajudando o outro. E aí a gente conseguiu, nesse clube, tomar essas forças e eu iniciar ali a minha vida acadêmica no IBMR. Naquela época eu tive ali realmente a oportunidade única de passar por grandes professores, como a professora Sueli Marques, que para mim é um ícone, é uma pessoa que me motivava muito, ela sempre me deu muitas dicas, e outras pessoas mais, né, como o professor Zé Francisco, o professor Edson Virgínio, que já não está entre nós, teve até o seu nome homenageado com uma subsede do Crefito 2, professora Mabel, professora Valesca, que também dá aula lá na UFRJ, professor Levi, naquela época ele tinha muito cabelo. Vários professores que estão por aí ainda fazendo a diferença, o professor Cícero, enfim. E muita luta para fazer lá aquela faculdade, para cursar o curso. Tive que pular muita roleta para deixar de pagar a passagem de ônibus, porque eu não tinha um dinheiro ali para pagar a passagem de ônibus. Se eu usasse o dinheiro para pagar a passagem de ônibus, eu poderia almoçar. E no almoço, muitas das vezes, foi a divisão daquele frango de padaria, né, com alguns colegas que estão aí na luta ainda hoje, o César Ribeiro, o Rodrigo Hurtado Ramos, que está em Minas, a Marcinho, vários colegas que dividiam ali, que também tinham dificuldades. A gente ia para a padaria, às vezes comprava um frango assado, dividia para poder economizar dinheiro, né? Então foi realmente uma formação ali de muita dificuldade para a gente arcar com os custos. Livro, não tinha dinheiro para comprar livro, então ia para as bibliotecas estudar. Às vezes ter acesso a um artigo tinha que pegar um ônibus para ir para a FRJ para poder ter acesso a algum artigo científico, enfim, eram muitas dificuldades. Hoje as pessoas têm isso na palma da mão, né? Pois é, hoje as pessoas têm na palma da mão. E muita gente não quer nem ler, né? Não quer nem ler. O Conselho hoje oferece capacitações gratuitas, nós não tivemos isso na nossa época, oferece um aplicativo gratuito com ferramentas que nos permite gerenciar a nossa vida, encaminhar documentos digitais, laudos, atestados, pareceres, o prontuário do paciente ali pelo aplicativo, o agendamento, os artigos científicos, né, milhares de artigos científicos lá no aplicativo do Crefito 2, mostrando que a nossa profissão é custo-efetiva e outros benefícios que nós temos nesse aplicativo. Isso nunca foi tão fácil assim, né? Nunca no foi passado isso era difícil, né? E assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de iniciar a minha vida profissional, mas ainda atuando naquele clube, né? Porque eu tinha uma rede de clientes grande e consegui ali abrir a primeira clínica com mais 3 sócios. Naquela época conseguimos vários planos de saúde. Aí já se tornou uma clínica de fisioterapia. Exatamente. Com massagem, né? Na verdade, só fisioterapia, porque a minha ideia ali era deixar de ser Qual área massagista. da fisioterapia? Na verdade, nós atendíamos... Era geral, né? A área geral, né? Naquela época a gente não tinha ali tantas especialidades como nós temos hoje. Então nós atendíamos pacientes provenientes da área traumato-ortopédica, reumatológica, neurofuncional, enfim, respiratória. Eram várias áreas que eram atendidas naquela clínica. E já iniciando o plano de saúde, que pagava muito menos do que paga hoje. Então não pagava? Não pagava. Não pagava, infelizmente não pagava. E com o tempo eu decidi vender a minha parte, porque eu buscava sempre a qualidade da assistência. E como eu tinha um público de clientes que pagavam pela qualidade da assistência, eu resolvi abrir uma empresa própria e seguir um caminho buscando a qualidade, buscando aqueles pacientes que valorizam a assistência. Consegui com muita dificuldade. No início, claro, através da clínica atendia home care, recebendo esses preços ínfimos,
mas aos poucos fui conquistando os pacientes que preferiam continuar com uma assistência de qualidade, pagando por essa assistência, né, que eu informei que eu iria abandonar o atendimento pelos planos de saúde. Eles, como assim? É continuar com o atendimento que você faz, que dá resultado. E daí eu consegui carrear esses clientes, que foram os clientes que conseguiram, na verdade, ali me incentivar. Um deles, um cliente muito importante, que foi um desembargador chamado Paulo César Salomão. Digo que ele, desde a época em que eu estava lá como massagista, ele foi uma pessoa que principal alicerce ali na minha formação, minha condução, caráter, né, como ser humano. E ele também me ajudou muito, porque eu fui contratado por ele para iniciar esse trabalho de massagem junto à Mútua dos Magistrados. Então eu atendia nos gabinetes, né, levando um apoio cervical, realizando esse trabalho com os magistrados, um trabalho preventivo. E graças a esse apoio dele também, eu comecei a receber o dinheiro que me ajudou, não só a ter essa primeira empresa, mas também pagar a minha faculdade, né, e seguir esse meu caminho. Então agora eu lembrei desse primeiro passo que foi super importante. Eu, com o currículo de massagista, né, eu consegui iniciar o trabalho no clube, mas antes de iniciar o trabalho nesse clube, eu consegui iniciar o trabalho junto à Mútua dos Magistrados. Era da onde eu conseguia a maior parte dos recursos financeiros, né, que arcaram com a faculdade. Certamente que, se não fosse esse apoio do desembargador Paulo César Salomão, com o desembargador Henrique Figueira, Antônio Cunha, enfim, os desembargadores que vinham presidência da Mútua dos Magistrados, eu não teria conseguido ali esses recursos que permitiram pagar a faculdade naquele período tão difícil. Show de bola. Joe, solta a imagem, por gentileza, da família, Dr. William com a família. Mostra aí, por favor. Olha lá. Aí, ó. É meu alicerce aí, ó. A família é tudo pra gente, né? Certamente eu vou apanhar ali por colocar uma foto sem a produção, né? Minha esposa, minha filha mais velha, minha filhinha do meio, meu filho William Gabriel, a minha mãe aí, que é realmente minha grande referência de vida, meu sobrinho, o Rafael. Enfim, por quem eu luto, por quem eu trabalho, é minha grande referência. Aquela outra foto agora dele com um bebê, ele bem jovem, com um bebezinho e uma colega. Então, essa foto aí já é uma bem antiga, né? Bem antiga. Que a gente queria mostrar uma foto antiga. Essa é a foto eu, enquanto acadêmico. Tem ali a Marielina, que também estudou comigo, se formou comigo. Eu, no momento como acadêmica, uma paciente que a gente atendia na clínica escola, paralisia... o bebê, né? Na época, paralisia cerebral, né? Encefalopatia crônica da infância. E ali a gente já iniciando a nossa vida. Aí era estágio? Acadêmica, estágio. Eu também fiz estágio na pediatria também. Olha só. E aí o amor já estampado nos rostos, né? O amor que a gente tinha pela profissão, e é o amor que nos move, né, para enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios e permanecer na profissão, apesar de todos os desafios. E fala um pouquinho pra gente dessa trajetória até chegar a essa luta aí no conselho. Então, nesse período ali, logo assim que eu me formei, eu procurei, claro, ampliar ali a minha rama de formação. Claro. E eu via o trabalho que era feito pelo Felipe Suchá, com o método RPG, e os resultados impressionantes que ele oferecia. Então eu acabei tendo um amor à primeira vista. E assim que eu vi uma oportunidade, assim, primeiros cursos aqui no Rio de Janeiro, na época em parceria com o Estácio, né, um prédio que ainda tinha carpete, aqueles carpete, né, que ficavam ali na Presidente Vargas, era inclusive coordenada a pós-graduação pela Solange Canavarro. Eu fiz questão de iniciar essa formação naquela turma, e naquele período formava um grupo político para pleitear as eleições ao CREFITO II. Esse grupo, inclusive, formado também pela doutora Solange Canavarro,
encabeçado pela doutora Rita Vereza, e naquela época eu já mostrei realmente o meu interesse em participar. Eu percebia que algumas coisas tinham que ser feitas para poder termos mudanças que gerassem a valorização que a gente merece ter para a profissão que a gente ama. E daí, a própria equipe ali, o Felipe Suchá e a Sônia Suchá, sua esposa, me indicaram para compor aquele grupo. Então eu comecei a iniciar ali as reuniões junto àquele grupo, era até no Instituto Pinel. A Sandra Pacheco também, que é hoje a presidente da Tuest, participava daquele grupo. Enfim, tínhamos grandes referências, a doutora Denise, que é a presidente da FB, o doutor Carlos, enfim, pessoas que continuam aí nessa luta política, participavam daquele grupo. Então, aquele grupo pleiteou ali as eleições para o CREFITO 2 e conseguiu ser eleito para aquela primeira gestão. E fizemos um trabalho realmente na Moraes e Silva, naquela sede ali que quando havia inundação na Tijuca, a sede toda era tomada, inclusive o local em que a gente tinha como arquivo, que era uma garagem, também era tomada. E aos poucos a gente foi realmente tendo o sonho de ter uma sede digna para a nossa profissão. E aí resolvemos, com unhas e dentes, economizar todo o dinheiro do conselho para poder alcançar a sede que nós temos hoje. Então, numa segunda gestão, a diretora tesoureira que estava na primeira gestão, ela acabou se afastando, porque ela não queria estar continuando, queria se aposentar e descansar um pouco mais. Eu tive a oportunidade de ser o diretor tesoureiro dessa segunda gestão, e durante esse período, inclusive, conhecer grandes ícones, grandes mentores políticos, né, que são pessoas que, na verdade, construíram toda a minha formação política, a formação que eu tenho hoje. Então, uma delas é a Sônia Guzman, foi a primeira presidente do COFITO, e outro que é o meu, não só o grande mentor, mas também o meu grande amigo, né, porque eu amo de paixão, que não está mais entre a gente, mas é o Rui Galhardi Menezes. Esse ao meu lado me ensinou, assim, tudo que eu sei, não só em relação à normatização, a escrever uma resolução, portaria, acórdão, articular politicamente questões relacionadas em várias instâncias, seja no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, câmaras de vereadores. Inclusive tive a oportunidade de representá-lo em algumas ocasiões no Congresso Nacional, quando ele era presidente do COFITO. E logo assim, no início da minha primeira gestão no CREFITO 2, ao final, já entrando no final dessa primeira gestão, ele teve um processo eleitoral em que ele perdeu as eleições, né, entrou o Euclides como presidente, e aí um outro grupo depois entrou nesse pleito político também e conseguiu ser eleito, que é o grupo do Roberto Cepeda, até culminar o último grupo na eleição recente que a gente teve, que foi o grupo do Sandroval. Mas nessa transição que teve do grupo do Euclides, eu continuei amigo do Rui Galhardi Menezes, que veio sempre me orientando, veio sempre me aconselhando. Eu sempre o mantive por perto. Ele foi seu mentor? Meu mentor. Na política foi meu mentor. Eu tinha encontros com eles, encontros periódicos no Shopping da Tijuca, no restaurante que ele gostava muito lá, e eu sempre me encontrava com ele. Você lembra do Rui, Léo? Eu lembro do Rui. Pois é. Se eu não me engano, o Rui, ele passou pelo Cardoso Fonte. Se eu não me engano, não tenho certeza. E até quando eu assumi lá o Cardoso Fonte, todo mundo falava nele, e eu conheci lá no CREFITO e tudo mais. Mas são nomes que a gente não pode esquecer, né? A fisioterapia às vezes fica meio pobre disso. Esquece quem fez lá atrás e só quer saber do amanhã, né? Nem o de hoje ele quer saber de amanhã. E você fez parte de um grupo de pessoas, tipo, tá insatisfeito, em vez de ficar só reclamando, resolveu fazer. Acho que a fisioterapia precisa disso, precisa de pessoas que queiram fazer, que queiram mudar. Não adianta só reclamar. Reclamar não vai te tirar do lugar. A palavra mesmo já diz, reclamar é você clamar para trás. Nós devemos proclamar, clamar para frente, lutar para poder fazer com que as coisas aconteçam, e a valorização que a gente merece ter, o reconhecimento e respeito, o fato também aconteça através da nossa ação. Se um colega não faz a parte dele do lado ali, nós temos que fazer a nossa e a dele para a coisa acontecer, sensibilizando a nos ajudar. Você vê, nesse período em que eu estava ali no CREFITO 2, que a gente conseguiu ali ter esse sonho
realizado dessa nossa sede, né, que foi mobiliada pela doutora Figueroa e inaugurada. Eu lembro da obra, eu estive presente na obra. Saía aqui da Moraes Silva, ia até lá para acompanhar a obra. Aquele auditório não tinha nem carpete, não tinha nada, todo vazio. E fui ver aquilo ser construído, né? E uma sede linda, uma sede que o fisioterapeuta merece, né? Ali era uma fábrica de leite de rosas, né? Então o prédio foi colocado todo abaixo, né? E nasceu do nada aquela sede. E na sequência, a Regina Figueroa inaugurou a sede, porém, o que acontece? Esse grupo que eu participava do CREFITO 2, na segunda gestão, ele acabou tendo um grande desentendimento. Eu acabei tentando ali pacificar a situação, não consegui, não tive êxito, mas nessa oportunidade a própria Rita Vereza, que era a presidente, articulou um grupo para o COFITO, que foi eleito para o COFITO, sob a presidência do Dr. Roberto Cepeda, mas na sequência continuou um desentendimento no próprio COFITO. É claro que eu não vou ter tempo para falar de situação aqui, senão eu vou ficar horas. Não. E houve a oportunidade de eu ter uma indicação para aquele grupo. Eu estava como suplente no grupo do COFITO. Com a vacância da doutora Rita Vereza, que decidiu voltar, ficar apenas no CREFITO 2, eu me coloquei para o cargo de conselheiro do COFITO, conselheiro federal, porque eu também tinha ali alguns anseios em relação à regulamentação, a normatizações. Na época, o nosso Código de Ética proibia o profissional fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional a prescrever medicamento. Estava expresso no Código de Ética Profissional, entre outros artigos que, de certa forma, limitavam a atuação dos nossos profissionais. E eu entendi que eu precisava estar lá para poder tentar mudar essa situação. Então, eu pleiteei essa vacância que teve, né, essa vaga que teve no COFITO, e por maioria eu fui eleito conselheiro do COFITO. Na sequência também tive uma oportunidade numa vacância que surgiu para a tesouraria e fui escolhido pelo próprio presidente à época, Roberto Cepeda, quem me escolheu para ser o diretor tesoureiro do COFITO. Nesse período ainda orientado e aconselhado pelo Rui Galhardi Menezes, sempre me dando dicas, sempre me orientando o melhor caminho a seguir. E dali a gente conseguiu várias mudanças e várias resoluções, abrindo possibilidades de atuação e ampliando o campo de autonomia dos nossos profissionais. É claro que, assim, a normatização ou uma lei, ela depende muito da interpretação daquele ali que está no papel fiscalizar o exercício profissional. Se a gente interpreta que aquela lei ou aquela resolução, ao invés de abrir porta, ela fecha a porta, então a porta vai estar fechada. E a nossa interpretação é sempre que essa legislação ela serve para poder amparar o profissional a fazer mais e melhor. Mas para isso ele tem que estar bem capacitado. Então, participando daquela gestão do COFITO, a gente conseguiu uma ampliação ali de possibilidade, tirando essa proibição, né, da prescrição de medicamentos pelos nossos profissionais. Né? Na época, inclusive, a ABNT começou a considerar o oxigênio um medicamento. Se aquela resolução continuasse como está, nossos profissionais não poderiam administrar oxigênio, administrar, enfim, vários recursos, né, que começaram a ser reconhecidos como medicamentos pelas entidades normatizadoras do nosso país. Por isso é que é tão importante nós participarmos de todos os espaços. Né? Hoje a gente tem uma discussão em voga, que é a prova de proficiência, né? Sim. E que ela traz não só ali uma possibilidade da aplicação de uma prova com caráter técnicos, né? Mas também com a parte teórica, mas também com a parte técnica, com a parte da prática. Essa discussão vem sendo realizada pelo CREFITO 2. Nós queremos ouvir os nossos profissionais sobre mais esse passo. Acreditamos que a gente tem que analisar, tem que estudar essa possibilidade desse passo. A gente sabe a precarização que vem acontecendo no ensino, infelizmente, cursos sendo oferecidos em todo o país sem um crivo de qualidade estabelecido pelo MEC. E se o MEC não faz a parte dele para poder oferecer um profissional que faça um serviço de qualidade, ou seja, proteger a população
evitando assim que o profissional mal formado gere um prejuízo para a sociedade, nós temos que agir. Claro que isso tem que passar por um projeto de lei no Congresso Nacional. A odontologia já está com esse projeto tramitando, a medicina já está com esse projeto tramitando e a contabilidade já conseguiu aprovar esse projeto, já é lei na contabilidade. O contador se forma e ele precisa passar na prova para poder exercer a sua profissão. Sim. Um debate importante atual. Acho legal entender que, assim, a profissão ela é dinâmica, né? Não adianta resoluções que foram feitas lá em 1965, elas têm que valer até hoje, não ser mudada. E o fisioterapeuta ele foi visto durante anos e anos de maneira diferente. Ele veio evoluindo. Chegou uma época que o fisioterapeuta era massagista. Aí depois, neurofuncional, que foi uma das primeiras ali também a surgir na fisioterapia. Aí o fisioterapeuta começou a fazer a avaliação dele, colocar lá o diagnóstico, cinese funcional. Depois viu, nós necessitamos de mais recursos, de mais técnica de avaliação. E a fisioterapia foi crescendo, se capacitando, né? Porque eu não posso só chegar e falar, o fisioterapeuta a partir de hoje pode prescrever qualquer tipo de anti-inflamatório. Ele está capacitado para isso? Qual o risco disso? Apesar que são medicamentos de livre prescrição, né? Qualquer um pode chegar na farmácia e comprar, mas o fisioterapeuta não pode pedir para comprar, né? Exatamente. Mas tudo isso tem que embasar porque o fisioterapeuta, ele assina embaixo. Ele vai responder por isso, eticamente e criminalmente, caso aconteça algum problema, não é isso? Exatamente. Inclusive o COFITO está estudando aí a ampliação dessas normativas. Ninguém sai da faculdade com conhecimento que domine todas as áreas das especialidades que nós temos hoje. Em nenhuma profissão. Em nenhuma profissão. E olha que eu não estou falando aqui nem da prescrição de medicamentos. Estou falando do básico. Nós não saímos da faculdade com a formação básica em todas as áreas. Então, aqueles que querem atuar e fazer a diferença têm que buscar fora da faculdade. Uma pós-graduação e com um bom corpo docente, com uma boa carga horária em prática profissional. Isso é importantíssimo, porque a responsabilidade daquele que prescreve, ou daquele que realiza o ato, é do profissional. E realmente a gente teve um crescimento muito grande, evolução muito grande da nossa profissão. Inclusive, nós vamos estar lançando a história da nossa profissão, nosso projeto Memória, vai ser lançado em breve. A doutora Miriam Calheiros, ela dirigiu todo o nosso projeto Memórias, e visa resgatar toda a história da nossa profissão e todo o protagonismo que teve aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Hoje, o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional são profissionais autônomos de primeiro contato. Nós temos autonomia para prescrever, solicitar exames, laudos atestados, participar de perícia, participar de assistência técnica, diagnosticar inclusive doença. O diagnóstico nosológico é compartilhado. O diagnóstico que não é compartilhado é o médico, que é o do médico, é o do terapeuta, é o fisioterapêutico. Esses são exclusivos da profissão, mas o nosológico não. O nosológico ele é compartilhado, assim como a CID, Classificação Internacional de Doença, é compartilhada, qualquer profissional pode ali utilizar essa classificação, e no nosso aplicativo nós temos ela disponível para os nossos profissionais, assim como também o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Queria dar um recado rapidinho para o pessoal que está nos assistindo, esse programa maravilhoso aqui, super interessante, que você pode estar gravando o seu próprio programa aqui nos estúdios da Storyway. Venha para os estúdios da Storyway, aqui você pode gravar o seu podcast, a sua aula, ou o que você quiser. O Leonardo estava outro dia gravando, ele cantando a música aqui do Wesley. Hein? Wesley Safadão. Eita! Não é, Leonardo? Conta a verdade aí eu pro faço pessoal. questão de ver. Esse eu não vi. Eu também quero ver. Vai gravar. Então, pessoal, venha para os estúdios da Storyway. O número está aqui embaixo. Grave o seu programa, o seu podcast, tá? Se quiser colaborar com o nosso canal, está aí na sua tela o QR Code para você colaborar conosco. E se você não pode colaborar conosco, inscreva-se no nosso canal, porque é gratuito. Inscreva-se, curta o nosso canal e comente e compartilhe. Valeu, que esse é o melhor podcast que você tem.
Gente, ó, agora eu lembrei até da transição que eu não falei aqui, né? Aquela transição do COFITO para o CREFITO 2. Sim, sim. Né? Nesse período, um grupo veio me procurar, né? Que é um grupo de lideranças, pessoas que participavam do sindicato, Sinfito RJ, da FB, da AFERJ, pessoas que nem participavam desses grupos, mas que tinham interesse de participar ali do conselho para que a gente pudesse estar fazendo um trabalho diferente, uma luta que gerasse realmente não só atingisse os objetivos, que era de valorização, reconhecimento e respeito, mas principalmente que conseguisse resgatar o orgulho de cada irmão de profissão em fazer parte do CREFITO 2, em ser ali registrado no CREFITO 2. Então, esse grupo veio me procurar nessa época, né, que era uma época próxima à eleição. Inclusive, nessa época, eu ainda tinha essa articulação com o COFITO, enfim, meu amigo, meu irmão Roberto Matar Cepeda, inclusive meu padrinho de casamento, assim como o presidente atual, Sandro Val Torres, também foi meu padrinho de casamento, pessoas queridas. E aí eu vim até me consultar com ele. Ele falou, olha, procura saber primeiro, né, se a doutora Regina ela virá, porque ela votou no nosso grupo e eu acho que não seria ético você vir de oposição a um grupo que nos apoiou. Peguei a entrar em contato e ela teria interesse, de certa forma já estava um pouco ocupada, e aí eu respondi o sim para esse grupo que me procurou. Falei, olha, então vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Eu gosto de trazer essa história porque poucas pessoas conhecem, às vezes pensam que num pleito político, muitas das vezes o que acontece é discórdia, e nem sempre é isso que acontece. Eu sempre me coloquei no pleito político para trazer propostas, para poder agregar valor. Tanto que hoje eu procuro tentar ali conquistar cada uma das pessoas que estavam em grupos diferentes para poder vir para o CREFITO 2, nos dar as mãos. Hoje o CREFITO 2 comporta não só o nosso sindicato, as nossas associações, as nossas sociedades, mas principalmente cada um dos nossos irmãos de profissão querem nos ajudar. E a gente entende que somente com esse senso de união é possível a gente transformar sonhos em realidade. Imagina, o profissional se valoriza e o profissional do lado ali não se valoriza. Aonde que a corrente vai quebrar? É naquele que não se valoriza. É aquele que não faz a parte dele. Nós temos que conquistar cada um a fazer parte desse processo. E com seu network nos ajudar. Aquela pessoa que foi candidata a presidente naquela outra gestão é importante porque conhece muitas pessoas e pode ajudar aqui a essa gestão. Então esse é o grande objetivo, né? E meu grande papel aqui é, na verdade, é um servo. Cada um dos nossos irmãos de profissão que tem esse network incrível e que pode ajudar com a sua parte, com a sua liderança. Então eu procuro empoderar essas lideranças que nós temos na profissão, tentando eliminar as barreiras que tiverem na frente dessa liderança para que eles possam nos ajudar a gerar conquista. Eu acho isso fantástico. O fisioterapeuta que chega lá, eu quero entender melhor, estou com dúvidas de alguma coisa, ele tem esse acolhimento lá no conselho? Ele tem esse acolhimento no conselho. Inclusive o que não quiser ir lá. Eu quero ir. Quer ir? Você tem uma sede ou uma subsede a menos de 100 quilômetros de você. Porque a gente lançou uma subsede a menos de 100 quilômetros dos nossos profissionais, que realiza capacitações em cada município, que realiza atendimento cartorial, entregando o documento. Inclusive, a gente tem lá a divulgação no nosso site de fotos de profissionais que semanalmente são atendidos. E temos o café com o representante, que o representante tira dúvida dos profissionais, mostra o caminho que o profissional deve seguir, nos ajudando para poder conquistar melhores salários naquele município, um piso melhor naquele município, leis que insiram os nossos profissionais naquele município. Como nós podemos conquistar? O conselho pode conquistar isso tudo sozinho? Não, nunca. A gente só pode conseguir conquistar isso tudo se a gente empoderar os nossos profissionais em cada município, mostrar o caminho e dar toda a assistência necessária, instrumentalizar esse profissional para que ele possa fazer acontecer. Eu queria muito que você falasse sobre as grandes conquistas da fisioterapia, o que já está conquistado, o que a gente está desenvolvendo e o que a gente ainda está para prever para o futuro. Mas antes disso, eu sei que tem muita gente assistindo que é acadêmico, está entrando agora, outros já se formaram, mas não entendem bem
Queria que você explicasse até uma coisa que é muito básica para eu te perguntar. O que é o Conselho Regional de Fisioterapia? Qual a função? Como ele se estrutura? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque até colegas nossos de profissão não sabem um real papel do conselho. É um conselho, sociedade, o sindicato. O conselho, não só de fisioterapia, mas os conselhos profissionais têm como principal função proteger a sociedade do mau serviço. Principal função. Essa é a principal. Fiscalizador. É um órgão fiscalizador. Então, regulamentador. Ele fiscaliza a qualidade da assistência. A regulamentação acontece por parte do Conselho Federal, que é o órgão normatizador. Nosso Conselho Regional, os Conselhos Regionais Profissionais, têm a função de fiscalizar a qualidade da assistência profissional. E aí, assim, se tiver algum tipo de intercorrência por conta de alguma ilegalidade, ele vai agir fazendo um encaminhamento para as autoridades que têm o poder de punir aqueles crimes. Então, o Conselho tem atuado muito com a Delegacia de Polícia, com o Ministério Público, inclusive levando algumas pessoas presas. Nós vimos, passou recentemente no jornal e tudo. Exatamente, a gente tem feito falso isso. Profissional. E quando o dano ou a infração acontece por parte do profissional, que é mal formado ou que está oferecendo algo que ele não tem conhecimento para oferecer e causa algum dano do paciente, ou que não está devidamente registrado lá, seja com seu consultório, seja com estúdio de pilates, enfim, seja com seu serviço, né, descumprindo as normatizações vigentes. Daí esse profissional ele pode ser processado pelo conselho, porque o conselho também age como um tribunal de ética da profissão. Uhum. As denúncias chegam, as denúncias tendo realmente robustez e todas as comprovações possíveis, abre-se um processo ético disciplinar e essa pessoa responde podendo ser punida. E aí temos várias penalidades, né? Desde a advertência, a repreensão, até a suspensão do exercício profissional. Já tivemos alguns casos, inclusive. Então, essa é a dinâmica de funcionamento dos conselhos e a legislação traz isso bem claro, não empoderando o conselho a fazer nada além daquilo. Porém, nós que estamos na gestão, nós vamos além, através das parcerias que nós temos com o sindicato, com a associação. Para quê? Para que tenhamos eventos gerando a qualificação da assistência do profissional. Nós entendemos que zelar pela qualidade da assistência é promover capacitações, é oferecer aos profissionais condições para que eles possam fazer mais e melhor. Isso a gente está seguindo o papel do conselho. Essa atuação, existe uma campanha de valorização do profissional. Exatamente. De autovalorização e do conselho ensinar o profissional a se valorizar, até em relação a outras profissões nas quais ele pode sofrer algum tipo de retaliação. Isso, nós temos sim. Eu acho isso fantástico, mas isso não está na obrigação geral do conselho. Não está. Mas nós entendemos sim que essa é uma das funções. Mas eu acho isso fantástico que o conselho faz e comparar o conselho da fisioterapia com outros conselhos de outras profissões, você vê que o conselho de fisioterapia está muito à frente nessa área. Exatamente. A gente tem lutado muito, a gente precisa de mais ajuda dos nossos profissionais. Por exemplo, piso salarial. Nós somos um dos conselhos que mais lutam pela aprovação do nosso piso nacional. É isso que eu queria perguntar. O que o conselho pode fazer ou qual é a obrigação do conselho em relação ao profissional que hoje fala, eu ganho menos do que o piso, ou eu tenho uma carga horária maior do que eu deveria ter? Então, não é obrigação do conselho por lei, mas o conselho pode fazer, tanto que nós fazemos. Então, em relação ao piso, os gestores municipais, eles têm, através da Constituição Federal, a autonomia para estabelecer pisos medíocres, abaixo do nosso piso estadual. Infelizmente. O que nós podemos fazer para mudar? Então, existe uma luta que pode acontecer no município, inclusive eu já fui pessoalmente em alguns municípios, para poder lutar ao lado dos nossos irmãos de profissão, e estou disponível para ir em todos, né? Eu fui junto com o sindicato, para sensibilizar o gestor, o prefeito, a estabelecer um plano de cargos, carreiras e salários digno
para todos os profissionais de saúde. Com isonomia, o médico ganhando o mesmo que o fisioterapeuta, que o enfermeiro. É possível fazer sim, mas tem que ter uma pressão local, naquele município. E como fazer isso acontecer de uma forma generalizada? Com a aprovação do nosso piso nacional. Aprovando o nosso piso nacional, todos os gestores municipais serão obrigados a implementá-lo. Porque temos correndo ao mesmo tempo um projeto de lei que cria o recurso para os gestores municipais pagarem esse piso. Então essa é uma luta que é uma luta de toda a categoria. Também temos uma outra luta no Congresso Nacional, que é pouco falada, que é sobre a carreira única do SUS. Essa é uma luta que eu venho travando desde a época em que eu representava o Conselho Federal no Conselho Nacional de Saúde. Essa luta vai possibilitar um plano de carreira única, gerando isonomia para toda a categoria de profissionais de saúde. Então, essas bandeiras são importantes e precisamos da ajuda de cada irmão de profissão para fazer com que isso aconteça. E o Conselho luta para que isso aconteça, seja lá no município, pressionando e sensibilizando o gestor municipal, mostrando que é possível sim ele fazer isso naquele município, seja em âmbito nacional, ou seja, o plano A, B, C, D, E, são todos os planos. Seja também na iniciativa privada, realizando eventos através da nossa Comissão de Gestão e Empreendedorismo, mostrando para o profissional, olha, a lei diz que o plano de saúde é obrigado a oferecer de forma ilimitada o nosso serviço. Se você não aceitar esse valor que eles estão oferecendo, eles vão ter que aumentar. Se eles não conseguirem quem aceite, eles vão ter que aumentar o valor. Nos dê a mão pelo menos essa semana. Não aceite essa semana. A gente instrumentaliza o paciente a entrar com uma ação. E aí, com essa ação, ele vai conseguir uma liminar e o plano vai ser obrigado a pagar o preço. É R$500, vai ter que pagar os R$500 a consulta. Sabe, a gente vem sensibilizando cada irmão de profissão, a nos dar as mãos, a mostrar que é possível. E aí a gente apresenta o nosso referencial de procedimentos, né? A gente tem agora a tabela que a gente publicou em 2025 lá nas nossas mídias. E as pessoas, poxa, mas esse valor é um valor difícil. Olha só, é difícil, mas não é impossível, é negociável. E olha só, aquele valor que está ali é o piso. É a referência mínima. Você pode negociar para cima, mas você não deve negociar para baixo. Isso daí que o pessoal confunde, né? Acha que o piso é a tabela. O piso não é tabela. O piso não é. As pessoas acabam tornando o piso como uma referência, como teto. E aí todo mundo oferece o piso. Mas a gente tem que buscar a valorização que a gente merece ter pelo resultado do trabalho que nós oferecemos. Em plena pandemia, o pessoal precisando trabalhar no hospital e tudo, entraram em contato comigo. Aí eu tenho 4 pós-graduações, um mestrado, mais de 20 anos de formado. Eu perguntei, quanto vocês estão pagando? Estão pagando o piso. Eu falei, cara, sério mesmo? Vocês estão me oferecendo o piso? Mas tem plano de saúde. Eu falei, plano de saúde eu já tenho. Como assim? Vocês querem que eu trabalhe para vocês? Corro risco para você me pagar o piso. E o tempo de formado, tudo que eu gastei, eu falei, não, obrigado. Ainda mandei para RH, eu falei, cara, isso é uma piada ou é sério? Porque não dá para acreditar que em plena pandemia vocês estão querendo pagar o piso, né? Exatamente. E tem plano de saúde que paga preços diferentes para credenciados. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui. O mesmo plano paga para uma pessoa R$20 e para outra pessoa R$100 a consulta. O mesmo plano de saúde. É livre negociação. É a lei de liberdade econômica que existe no nosso país. Por isso que a gente não pode punir aquele que oferece menos ou aquele que aceita menos. Porque essa lei impede o Conselho de fazer algo sobre isso. O Conselho de Contabilidade, acho que de Goiânia, já foi processado por conta disso, tentar estabelecer uma tabela. Ninguém processa a OAB, porque a OAB tem. A OAB já está respondendo também por isso. Existe um processo também do CAD em relação à OAB. Foi bom você perguntar. Mas a tabela da OAB, a questão não é ter a tabela. Nós podemos ter a tabela. Nós só não podemos obrigar a pessoa a praticar a tabela. Essa é a diferença. Nós temos. Está lá, nós publicamos. Podemos obrigar o profissional ou podemos punir o profissional que não utiliza? Nós não podemos. Tem que ser uma sensibilização. Os anestesistas conseguiram isso, entre eles. Estou falando só de uma especialidade da medicina, porque
As outras especialidades não conseguiram isso. Você vai encontrar várias. Vou te falar que já mudou também um pouco. Várias especialidades médicas oferecendo consulta popular, mas anestesista é difícil. Os anestesistas, eles geralmente se fecham naquele valor. E o plano de saúde, ele não credencia. O que eles fazem? Eles reembolsam aquele valor. Ou seja, esse é o caminho para a gente. Nós podemos conseguir aí a valorização através de união, somente união. E me diz uma coisa. Os fisioterapeutas, eles podem ser proibidos de atuar em alguma área por outra categoria de profissionais? Por exemplo, se o COFITO fez a resolução me permitindo atuar de uma forma, outra profissão pode vir em cima e falar que não pode te punir? Não pode, não pode. Isso tem acontecido às vezes. Às vezes o conselho recebe algumas denúncias de profissional que vem tendo seu direito à autonomia tolhida. O conselho notifica. Nós já notificamos, inclusive, profissionais que foram proibidos de entrar para prestar assistência em alguns hospitais de corpo clínico aberto. É importante explicar sobre isso. Assim, existem hospitais de corpo clínico fechado e o profissional assistente não pode entrar. E aí o profissional assistente é fisioterapeuta, é médico, enfermeiro, qualquer profissional assistente, ele não pode entrar. Aqui o hospital é esse? Alguns hospitais militares, por exemplo. É fechado para aquele corpo clínico. Um profissional de fora não pode prestar assistência. A maioria são de corpo clínico aberto. Ou seja, o paciente ele pode contratar o profissional de saúde assistente. O profissional de saúde assistente se identificando, mostrando que, olha, aqui eu tenho aqui esse termo com o paciente, com a família ou com o paciente para atendê-lo. E ele mostrando aquilo no hospital, indo para realizar aquela assistência. Ele não pode ser tolhido de realizar aquela assistência. Claro que seguindo as demais normas, evoluir no prontuário próprio, entrar em contato ali com a equipe de fisioterapia para poder fazer um trabalho ali em consonância, mas jamais sendo tolhido da sua autonomia de realizar a sua assistência, seja pela equipe, seja pelos demais profissionais de saúde daquele hospital. E se isso acontecer, deve denunciar o CREFITO 2. O máximo de provas possíveis para que o CREFITO 2 possa tomar as medidas cabíveis. Agora, minha clínica é de fisioterapia. Outra categoria pode ir lá para fiscalizar? Não pode fiscalizar. A clínica tem um registro ativo no CREFITO 2. Agora, se você tem na sua clínica profissionais de outra área, um médico, por exemplo, atuando, o conselho pode ir ali para poder fiscalizar aquele médico, verificar se ele está devidamente registrado no conselho. Aquele médico, sim. A clínica, não. Não, é que é bom passar isso, que eu já vi vários colegas falando, mas tal classe, tal conselho entrou aqui para me fiscalizar. Inclusive, levando colegas, isso aconteceu muito com o Conselho de Educação Física, que entrou na clínica porque tinha um halter e tinha uma bicicleta ergométrica, autuando e levando presa a colega, porque tinha uma bicicleta e um halter. Eu falei, cara, mas isso é fisioterapia, né? Então, e sabia que não entra, não pode entrar, né? Então, tivemos um fisioterapeuta que foi fiscalizado no município do Rio, numa academia. E o profissional, ele entrou com uma ação contra o Conselho de Educação Física e o CREFITO também entrou com uma ação contra o Conselho de Educação Física. Nós vencemos essa ação. O Conselho não pode fiscalizar os nossos profissionais, independente do ambiente. O profissional não é profissional de educação física, é um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta atua também com fortalecimento, condicionamento físico, utilizando todos os recursos que tem numa academia. Os exercícios não são restritos nem somente aos profissionais de saúde, porque qualquer pessoa pode realizar qualquer exercício. Em qualquer academia, o corpo é seu. É em casa. Exatamente. Então não existe essa restrição. A gente conseguiu uma lei aprovada aqui no município do Rio de Janeiro. A gente vem também trabalhando por uma lei que vem tramitando no Congresso Nacional para que realmente os nossos profissionais possam atuar da forma que já atuam, né, mas de certa forma com mais liberdade em todas as academias, porque a gente percebe que ainda existe um cerceamento. Houve até uma lei que está tramitando impedindo a cobrança por academias dos personal trainer, por exemplo, que atendem. Existem academias que cobram uma taxa para o personal trainer atender
ali os clientes daquela academia, e aí no Congresso Nacional tramitam uma lei porque há o entendimento de que seria como se fosse uma bitributação. Já pago para usar a academia, vou pagar mais para ter aquele profissional. Não vou entrar nessa discussão, mas são alguns projetos que tramitam, e é claro, a gente olha para esses projetos para a gente seguir esse mesmo caminho. Se o profissional fisioterapeuta vai ali para poder assistir um cliente, não deveria estar sendo cobrado por essa assistência, mas é possível que seja. E aí essa articulação também tem que haver entre o profissional e o dono de academia para assistência. Agora, a privação da possibilidade da assistência, aí não. Aí realmente é algo que é ilegal e a gente não pode jamais permitir, só não seja que exista algo na contratualização entre as partes. A gente percebe que na maioria dos contratos não existe. Então, a gente deve, ou fisioterapeuta, ou qualquer profissional, deve respeitar a regra daquela profissão, né? Exatamente. Então, eu vou respeitar a regra que foi, a resolução que foi escrita lá no Conselho Federal de Fisioterapia, e se outro conselho escrever alguma coisa diferente, eu tenho que respeitar o meu conselho, não quero nem saber do outro, não é isso? O mais importante é se houver a tentativa do desrespeito, ou seja, um conselho querer adentrar em seu estabelecimento, clínica, consultório, você não tendo um profissional daquela área ali, você deve, claro que, comunicar que não tem, e se houver insistência, a gente tem orientado os nossos profissionais a, inclusive, realizar um boletim de ocorrência, né, com a comprovação de que aquele fato aconteceu para que possamos tomar as medidas cabíveis, não só o profissional, mas também o conselho. Né, porque o conselho realmente vai agir, caso receba qualquer tipo de denúncia e venha a interferir ali na autonomia dos nossos profissionais. Eu gosto de falar isso porque eu sou da área cardiovascular, né? E vários mentorados meus, alunos meus chegam, mas eu preciso ter um médico na minha clínica para fazer fisioterapia cardiovascular? Claro que não. Você é responsável por isso. Você tem que saber avaliar teu paciente, saber prescrever para não cometer erro. Mas você não precisa ser chancelado por um outro profissional para atuar na tua especialidade. Você precisa ter responsabilidade pelo que você faz. Exatamente. Quando eu falo que nós somos profissionais de primeiro contato, é aquele tipo de profissional que não precisa de um outro profissional para encaminhar para ele realizar a sua assistência. Nós podemos atender qualquer tipo de paciente, né, com qualquer tipo de complexidade. E ao atender aquele paciente e identificar que aquela complexidade precisa de atenção de um outro profissional de saúde, nós devemos encaminhar para esse outro profissional de saúde, porém sem realizar a nossa sem a dependência da realização da nossa assistência. Então é muito importante realmente que os profissionais tenham conhecimento sobre essa autonomia e principalmente que se capacitem, que se empoderem. Infelizmente a gente vem percebendo que na própria medicina muitos médicos atendem somente com o exame, né? Então eles precisam do laudo daquele exame, muitas das vezes não sabem nem ler aquele exame, sabem nem interpretar aquela imagem, ou enfim, aqueles dados que estão recebendo, e muitas das vezes apenas prescreve o medicamento, a droga, após observar aquele exame. Então, a cada dia que passa, é mais importante que os nossos profissionais se empoderem da interpretação desses exames. Principalmente, que a clínica é soberana. O mais importante é a avaliação clínica, é a avaliação da pessoa, é a avaliação do paciente. Através da avaliação da pessoa, do paciente, você já vai ter ali a pista principal. E o exame vai vir apenas para poder complementar aquilo que você já conseguiu identificar nos exames que você realizou. Inclusive, semana passada, acho que eu até mandei mensagem para você, se não me engano, até num domingo, né? Que eu cheguei e recebi uma queixa de o fisioterapeuta não poder estar atendendo e tudo. Eu, como presidente da Sociedade Cardiovascular, eu falei, cara, eu como sociedade, eu não posso fazer nada. A única coisa é orientar. Eu falei, cara, vamos no conselho. O conselho está do lado. O conselho está apoiando a gente. Isso aí é atuação do fisioterapeuta. Então, vamos encaminhar isso para o conselho e vamos junto. Vamos pegar a sociedade
eu for lá, vou orientar, eu vou lá contigo, se precisar, se você tiver com medo de registrar uma queixa, eu registro em nome da sociedade, porque eu acho que é assim, e o profissional entender que o conselho de fisioterapia está do lado, ele tá para ajudar o fisioterapeuta, que às vezes, o conselho não serve para nada, só serve para me punir, para eu pagar anuidade. E não, na verdade, o conselho, ele quer ajudar o fisioterapeuta, né? Só que o próprio fisioterapeuta se afasta, né, do conselho. Exatamente. E a gente vem sempre qualificando a participação dos nossos profissionais. Por exemplo, quando acontece uma ocorrência, como desrespeito à autonomia do nosso profissional, a gente orienta o nosso profissional, olha, o que você precisa ter de maior apoio é o próprio paciente. Na visão jurídica, o paciente é o consumidor. Ele é o consumidor. Então, se um médico está criando qualquer tipo de desrespeito à autonomia de um outro profissional, seja fisioterapeuta, enfermeiro, que poderia estar fazendo mais e melhor, isso está gerando um prejuízo para aquele consumidor. Então, quando a gente consegue comprovar isso, seja com aquela ação ou aquele documento ali que comprova que ele interviu na autonomia daquele profissional, e depois a gente consegue qualificar mostrando que aquele profissional deixou de fazer aquilo por conta disso, o que não gerou esse benefício para o paciente, isso na justiça vai gerar empoderamento para punição daquela pessoa. E essa punição vai ser divulgado de forma exemplar, vai fazer com que outros médicos não façam o mesmo. Existem, assim, profissionais ruins e bons em todas as profissões. Claro que a gente está falando de uma ocorrência que surgiu com o médico, mas é importante a gente deixar claro que existem profissionais qualificados e desqualificados em todas as profissões, profissionais que sabem fazer a diferença e não sabem em todas as profissões. Inclusive, o Conselho aqui de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro, o CREFITO 2, notificou aqui as operadoras de saúde para que cessem a prática, para que oriente os médicos a cessar a prática de induzir a quantidade de atendimentos. Outra coisa importante é dizer, gente, não é sessão, não é sessão, tá? Sessão é outra coisa. Nós realizamos consulta, atendimento. E, às vezes, esse linguajar sessão acaba ficando ali... Sessão da tarde. Pois é, e não é sessão, como fisioterapia motora, como sabe, são nomenclaturas que a gente tem que extirpar, abolir da nossa profissão. Então a gente notificou as operadoras de saúde, porque a quantidade de atendimentos consulta vai ser definida por quem sabe sobre aquela profissão. Quem sabe é o fisioterapeuta. Não, outra coisa que você falando aí, me lembro também, às vezes o fisioterapeuta fica proibido de dar alta, né? Ainda mais no plano de saúde. Você Exatamente. Deu alta, o paciente volta com outro pedido. Mas, cara, você está de alta. E são essas barreiras, esses paradigmas que nós temos que quebrar. Assim, outro profissional não pode prescrever o nosso ato. E se eu realizo um ato prescrito por outro, eu posso ser processado no conselho. Então não realize ato que seja prescrito por outro. Não, olha, eu vou mandar para a fisioterapia, são 10 atendimentos, são 20, eu quero que ele faça isso. Não pode. Não pode. A autonomia para prescrição é do fisioterapeuta. A autonomia para identificação da quantidade de consultas e atendimento é do fisioterapeuta. É claro que ninguém nunca lutou por isso, mas nós estamos lutando. Nós estamos notificando os profissionais que estão tentando invadir ou desrespeitar a nossa autonomia profissional. Não aceite. Nós não podemos aceitar. Chega disso. Isso tem que acontecer em todo o país, esse movimento. Sabe? A gente tem que começar a perceber que nós temos o poder, mas para isso a gente tem que ter esse senso de união. O plano de saúde é obrigado a oferecer a nossa assistência de forma ilimitada. Se eles não oferecerem, eles podem ser punidos na ANS. Na justiça a gente consegue, se eles não oferecerem essa assistência. Então, se ninguém aceitar a desvalorização, nós conseguiremos mudar isso. Mas e o prefeito? O prefeito também. A Constituição diz que a saúde é um dever de quem? Do Estado. Do Estado, e é um direito do cidadão. Então, de quem é o dever de prover a saúde naquele município? Daquele gestor. Se ele não conseguiu o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para trabalhar por aquela mixaria, ele vai ter que elevar o preço. Ele faz isso para médico. E como faz? Então, gente,
a gente tem que se unir, a gente tem que realmente acreditar. E assim, deixar que o impossível Deus vai fazer. Vamos fazer a nossa parte. Eu lembro você falando prescrição, né? Na clínica eu faço também a reabilitação pulmonar, fisioterapia pneumofuncional. E vem lá, fisioterapia, 10 sessões de nebulização. Aí eu chego pro paciente e falo, cara, me desculpa, nebulização, compra na farmácia o nebulizador e vai fazer em casa. Se você quiser fazer a fisioterapia respiratória ou pneumofuncional, o programa está incluído isso, vamos fazer uma avaliação e vai ser isso. Nebulização, eu não vou fazer com você aqui na clínica, cara. Isso, gente. Sério. E não é pouco, não é um ou dois, não, tá? Vou te falar que se eu fizesse coleção, ia ter um bolo de prescrição de fisioterapia respiratória solicitando para fazer nebulização. E eu ainda falo assim, pô, mas ele não prescreveu nem o medicamento que dá nebulização. Mas ele colocou o que você deve fazer. NBZ. NBZ, mais isso. Assim? Não. Só nebulização. Fisioterapia respiratória. E nebulização? Não. Fisioterapia respiratória, tracinho, nebulização. Gente, é isso. A gente tem que quebrar esses paradigmas. E como que a gente quebra? Fazendo com que o profissional, seja médico, enfermeiro, conheçam o nosso fazer, entendam o nosso fazer, respeitem o nosso fazer, fazendo com que o paciente também realmente entenda. Eu já tive alguns pacientes que vieram com a receita pronta, com a prescrição do meu ato, e eu deixei bem claro, olha, eu não posso utilizar isso aqui. Ah, mas por que não? Olha, você tem um implante metálico, se eu utilizar ondas curtas nessa área aqui, corre risco até de morte. Ele, mas como assim? Não. Quer dizer, ele deixou. Eu expliquei, o médico não queria mudar aquela prescrição. É assim, triste, porque eu tentei até o contato por telefone para sensibilizar ele, para explicar, né, de uma forma mais pacífica, mais política, eu não consegui. E eu falei, olha, agora realmente a decisão é sua, paciente. E o paciente decidiu. Continuou comigo o tratamento, teve alta, né, e mudou de médico. Eu já sou mais educado, entendeu? Eu pego assim, falo, que você tem? Artrose de joelho? Aí um monte de coisa embaixo. Toma, não quero mais não. Pode ficar com o resto. Aí. Eu sou mais educado, entendeu? Olha, e aí embaixo dizendo o que quer fazer. Eu falo, toma, não quero mais não. A gente tem buscado essa interlocução e assim, por incrível que pareça, a maioria dos médicos, a maioria, são assim, médicos qualificados, têm uma visão positiva, entende e segue em parceria. Felizmente não é a maioria que tem esse entendimento de que muitos já vêm até na mídia social dizer, tem alguns aparecendo já, olha, quem tem que definir a quantidade de atendimento não sou eu não estudo fisioterapia. Quem tem que definir a conduta não sou eu. Muitos já estão, inclusive, na mídia. O próprio CREMES tem uma parceria com o CREFITO 2, a gente está em contato por uma fiscalização conjunta, sabe? Então, a gente já vê um movimento por mudança e por mudança para melhor. Eu acho legal quando eu recebo lá, encaminho para fisioterapia. É o correto. Diagnóstico, tal, ou indicação. Encaminho para fisioterapia, indicação, pós-cirúrgico, não sei o que lá, pronto. E aí vem isso pra gente, encaminho para reabilitação cardíaca, pós-procedimento de revascularização. Acabou. É o correto. E assim, existe até um equívoco na lei da ANS que regulamenta que para o plano de saúde pagar o nosso procedimento tem que ter um encaminhamento médico. Para o plano de saúde pagar o exame, tem que ter o pedido médico. A gente entrou com um projeto de lei para mudar isso, para que o nosso atendimento não precise do encaminhamento médico, do pedido do próprio profissional. Não, até a nossa solicitação de exame, né? Exatamente. Se nós estamos solicitando exame, nós podemos solicitar, o plano tem que pagar. O plano deveria pagar, mas essa lei da ANS diz que a obrigação é quando tem a solicitação. Claro que alguns planos de saúde aceitam o nosso pedido e pagam, mas a maioria, infelizmente, não faz isso, cobertas por essa legislação da ANS, né? E que a gente entrou com um projeto de lei, assim que a gente assumiu, entramos com vários para mudar várias aberrações que tinham e começamos a contestar vários problemas que acontecem, inclusive, como normalidade no nosso país, entre elas essa questão do exame e também do encaminhamento para a gente atender. Nós deveríamos ter um encaminhamento para a gente realizar o atendimento. E fora isso, a gente está com um estudo jurídico também,
né? E de repente a gente vai entrar aí com alguma ação contra essa legislação da ANS, porque ao nosso ver, ela realmente é inconstitucional, né? É claro que assim, se nós pedirmos um exame e o paciente for naquela clínica para poder realizar o exame, for pagar pelo exame, essa clínica não pode negar. Não pode. Se negar é só tendo CA CREFITO 2, que daí a gente entra ali com uma ação judicial. E a gente vence como já vencemos outras. Não pode acontecer. Mas fora isso, a gente também está com uma luta na justiça para mudar essa situação em relação ao pagamento pelo plano de saúde. Beleza. Joe, coloca por favor aquela imagem dos atos públicos. Isso. Bacana. Isso Explica pra gente essa imagem. Olha, essa imagem ali na Cinelândia, né? Ali em frente. Quando foi? Olha, essa imagem foi uma luta nossa defendendo um SUS público. Foi aquela luta logo do início ali contra as privatizações, contra as OS, contra as OICIPs. Lá para 2012, 2011. E aí as terceirizações estavam acontecendo de forma desenfreada e a gente foi ali para a rua para poder... O que estava acontecendo? As privatizações estavam acontecendo, estavam diminuindo os concursos públicos. Hoje já praticamente não existem concursos públicos. E nós estávamos ali lutando realmente para que se mantivesse um SUS público, né, que seria um SUS ideal para a nossa população, com concursos públicos, e hoje com as privatizações, com as fundações, com a FCE, o contexto político entrou em voga. Né, foi nesse mesmo evento aí, né? Aquela imagem... aquela imagem, aquela foi num outro evento. Essa aqui foi numa luta que nós desempenhamos contra o ato médico. A gente chamou de luta contra o ato médico, que na verdade era uma luta em relação ao projeto de lei que visava regulamentar ali atos como, por exemplo... Tem até a rede de televisão ali entrevistando, né? A TV Globo estava me entrevistando nesse momento. E ali a gente estava lutando contra o cerceamento. Esse é ato médico, né? Isso, eu estava lá. Pretendido. Eu estava lá. Pois é, então. E essa foi uma grande luta. A gente, infelizmente, o projeto foi aprovado com alguns artigos que feriam a nossa autonomia, mas que na sequência eu consegui ter uma reunião, inclusive com a presidente à época. Eu tenho até a foto aí. Eu posso até passar aqui a foto para vocês poderem colocar, que eu tive uma reunião com a presidente fazendo uma solicitação para que ela pudesse vetar esses artigos e a gente teve como resposta o veto a todos os artigos, mantendo assim a autonomia das nossas Lembra produções. o ano que foi esse ato? Não. Eu não lembro aqui de cabeça o 2002. ano. Ali o projeto de lei lá. 2002. Vai, pode botar outra, Joe. Aí é a mesma época dessa. Mesma, só que essa em Brasília. Esse em Brasília. Ao lado ali é o presidente do sindicato à época, o Diego Torres. Ele era o presidente do Sinfito. E daí a gente lutando, pedindo para que os congressistas à época reprovassem aí esse projeto de lei, mantendo assim a autonomia de todos os profissionais. A luta é na rua, a luta é em todo lugar, né? A luta é em todo lugar. E assim, essa luta na rua é pelo piso, a rua na luta por respeito, por dignidade. Enfim, existem momentos em que a gente tem que ir para a rua para pressionar os políticos a realmente aprovarem. E a gente conta com o apoio de toda a classe, né? Precisamos. A gente não está tendo tanto apoio assim para o piso quanto os enfermeiros tiveram. Os enfermeiros, a gente saiu nessa luta assim quase ao mesmo tempo que a enfermagem. E eles conseguiram aprovar com muito mais antecedência. Por quê? Os enfermeiros foram em bloco pressionar nas mídias sociais cada um dos parlamentares. E os parlamentares funcionam através de voto. Eles percebendo que ali tem uma grande quantidade de voto pressionando. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? Porque, por exemplo, enfermeiro, quem paga enfermeiro são os grandes hospitais. O fisioterapeuta quem paga são os próprios fisioterapeutas, clínicas pequenas. E eu acredito que tem que se pensar muito nisso, em colocar um peso salarial. Se for só os hospitais pagando, tudo bem. Mas se for pensar numa pequena empresa, uma pequena clínica, não sei, mas muda a próxima foto. Mas é bem interessante esse debate, porque com o aumento do valor do piso nacional, com a implantação do piso nacional, essa negociação, eu como também tenho empresa, né, o proprietário também de empresa,
eu vou ter que fazer essa negociação também com os clientes, para a conta fechar. E aí sim, você vai entregar a qualidade da assistência, você vai entregar resultado. E esse valor vai ter que aumentar por aqueles que pagam. As clínicas particulares, os consultórios particulares, o referencial que hoje é pago vai ter que ser atualizado para que a conta feche. Então não deveria estar sendo feito ao contrário? Primeiro ver o referencial, primeiro ver o repasse dos planos de saúde, para a gente chegar e falar, o dinheiro está aí, agora aumenta o fisioterapeuta, vamos aumentar o piso. Exatamente. E não vai quebrar muita gente. Todo mundo não, mas vai quebrar muita gente. Eu acredito que, assim, quebrar ao certo não vai quebrar, porque a lógica hoje que está mantida no mercado é de empresa unipessoal. A maioria das contratações que estão acontecendo na iniciativa privada são contratações de empresas unipessoais, profissionais sendo forçados a se transformar em pessoas jurídicas. Mas isso deveria ser proibido. Proibido, porque, para começar, você pega qualquer hospital, todos os fisioterapeutas são PJ. Tá? Fisioterapeuta PJ, mas ele deve obediência dentro do hospital, horário para chegar, horário para sair, tem que usar uniforme e não pode fazer a conduta dele. Se é a conduta que foi escrita pela coordenação ou pelo alguém do hospital. Você não pode chegar no hospital, lá na terapia intensiva, não, hoje eu vou avaliar e quero evoluir o desmame dele hoje. É porque tem conduta que é decidida em equipe. Né? Mas se tem decidir em equipe, você tem vínculo empregatício. Eu posso chegar lá e falar, não, eu acho, pela minha avaliação, que eu posso estubar esse paciente. Mas você não vai poder estubar o paciente porque você deve obediência a outras pessoas dentro do serviço. Se você deve obediência, isso é vínculo empregatício. Eu não coloquei na minha clínica, eu não coloquei PJ na minha clínica, porque eu quero ter controle de tudo que acontece na minha clínica, eu quero ter controle dos atendimentos, eu quero padronizar o atendimento da maneira que eu escrevo, porque a clínica é minha. Então, para isso, eu tive que assinar a carteira deles. Eu assinei a carteira deles, eles são meus funcionários e eles vão executar o serviço que está prescrito no treinamento lá. Lógico, não vai ser coisa... Naquele dia não deu para fazer por conta de A, B, eu sei que o fisioterapeuta disse que não dava, ou evoluir, beleza, mas tem uma padronização e essa padronização tem que ser cumprida porque são meus funcionários. No hospital tem padronização, mas você não é funcionário. Então, existe, na verdade, uma legislação. Ela foi alterada na época por Michel Temer, que é a questão da contratação para atividade fim. Uma atividade de saúde e atividade fim não era permitida a terceirização da atividade que você presta. Então, essas terceirizações, essas contratações via PJ não era permitido no passado. Assim como as OS, OICIPs também, que são modelos de privatizações, inclusive existe uma discussão porque ela tem um tempo para poder terminar essa possibilidade de contratação no serviço público. Então, essas mudanças acontecem, infelizmente, no campo político. Às vezes a gente não dá tanta importância para o campo político e não percebe que é ali onde o jogo acontece, onde as peças e toda a situação é mudada. Não, então, você pode até fazer PJ. Você vai contratar a empresa do Léo. O Léo vai chegar lá e vai fazer o que ele quer. E vai te dar o resultado final. Quando eu chego lá e tenho que fazer o que a empresa quer, padronizar procedimentos, fazer tudo na sequência que eles querem, cara, eu deixo de ser PJ. Quando eu sou PJ, eu posso chegar lá, eu posso ir trabalhar com uma calça rasgada, o problema é meu. Aí vai depender da contratualização, né? Das cláusulas do contrato. Não, mas se você coloca regras em tudo, isso é vínculo empregatício. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro que nem pegou tanto, eles têm que entender, se eles devem obediência, eles são um vínculo empregatício. E aí até para enganar, falar, não, você é PJ, mas eu te dou férias. Se você dá férias é porque é vínculo, cara. Então, existem já algumas decisões na Justiça Federal com essa interpretação, vinculando a pessoa àquela entidade, àquela empresa. Então, existe já isso na Justiça, essas decisões judiciais. E aí, assim, a tendência ali, realmente, isso para frente, essas decisões acontecendo, dando o vínculo... tem que ser um coletivo, porque Exatamente. O pessoal tem medo de chegar e falar, não, se eu processar o hospital, não vou conseguir emprego em mais nenhum outro hospital.
Então tem que ser o coletivo de chegar e falar, cara, vamos processar e acabar com o PJ dentro de hospital privado, particular. Não tem que ter PJ, é carteira assinada. Mais uma vez, é um movimento de união. O movimento de união pode mudar completamente a situação. Se eles não conseguirem quem aceite, certamente a situação vai mudar. Isso em todas as áreas. Isso para todas as demandas. Por isso é que eu digo, a questão, por exemplo, da regulamentação, não, mas estabelecendo o primeiro piso, não vai conseguir fazer com que pague. Vai, porque se não conseguir o contrato para aquela valorização, realmente não vai ser possível. É porque, infelizmente, o fisioterapeuta ou o profissional de saúde não entende de contabilidade. Ele colocar na ponta do lápis o salário que ele ganha, quanto é que é o piso hoje. Isso. Todo mundo reclama do piso, mas se pegar o piso, colocar mais 13º, colocar férias, fundo de garantia, colocar o RH do hospital, que ele está economizando com o hospital, tá? Seguro-desemprego, colocar vários, você vai ver. Uma vez eu fiz esse cálculo, se o piso salarial do fisioterapeuta é 3.100 e pouco, o hospital tinha que pagar no mínimo 6.000. No mínimo 6.000 para compensar pro fisioterapeuta estar lá dentro. Tá? Porque na hora que ele for mandado embora, não tem aviso prévio, não. Não tem fundo de garantia, nem nada disso, não. Você é mandado embora com a mão na frente e outra atrás. Então isso tem que contabilizar na hora de falar do preço do fisioterapeuta, do salário que você está dando. E a nossa comissão de empreendedorismo tem um projeto justamente para isso, para ter essa orientação de profissionais, para que eles possam entender sobre esses custos. E agora a gente está tendo, inclusive, ali uma aproximação do Conselho de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro para uma parceria, para realizarmos eventos em conjunto nesse sentido, termos de cooperação técnica para poder instrumentalizar os nossos profissionais para entenderem sobre esses custos e para sensibilizá-los a se valorizar. Então a gente está justamente buscando agora, semana passada eu tive uma reunião com o presidente do Conselho de Contabilidade, estou já agendando para essa semana, inclusive uma live com ele, para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre Receita Saúde, sobre os novos desafios na Receita Federal, né, que a gente sabe que infelizmente a busca, né, para que as pessoas se insiram em conformidade também tem um viés aí de busca pelo aumento de tarifação, pelo aumento de tributação ali para os cofres do governo, e a gente tem que se preparar para evitar com que punição aconteça. E essa imagem aí, doutor? Pois é, essa é uma imagem aqui que realmente traz aqui uma emoção marcante, muito grande, foi um reconhecimento, né, por todo o trabalho dele que a gente vem desenvolvendo desde o início, e foi a medalha Tiradentes, em que eu dividi, na verdade, essa medalha não só com Deus, com minha mãe, que foi mão de Deus na minha vida, mas principalmente com cada irmão de profissão. Porque se não fosse cada irmão de profissão, eu não estaria na condição que eu estou hoje. Teríamos tantas conquistas. Hoje o Estado do Rio de Janeiro, hoje o nosso conselho é um conselho que consegue colecionar mais conquistas no país, em relação a leis que geram a inserção e valorização dos nossos profissionais. Nas UPAs, nas unidades de terapia intensiva. É claro que agora a gente está fazendo um movimento junto aos deputados para poder gerar o cumpra-se, fiscalizar o cumprimento, porque infelizmente muitos hospitais ainda não estão respeitando essa legislação. E aí a gente vai entrar de uma forma mais incisiva. Mas realmente foi um momento aqui de muita emoção em que eu pude não só estar agradecendo o Otônio de Paula Pai, deputado estadual, que foi quem feriu essa homenagem, né, mas também todo ao time que tornou isso possível. Se não fosse cada pessoa que não passou, mas que está em minha vida ao meu lado, aí, lutando por dias melhores, eu não poderia estar recebendo esse prêmio, que na verdade é um pedacinho dele, é de cada um, não só de vocês aqui também que estão me trazendo para cá e gerando essa visibilidade do que a gente faz, né, e por isso eu agradeço a vocês também pelo prêmio, por essa visibilidade e por nos dar as mãos nessa luta e por dias melhores. Joe, por favor, solta a imagem do nosso presidente aqui, o Dr. Willing, com o presidente do Brasil, com a presidente do Brasil. Então, essa foto é uma foto importante, né? Eu tive aqui a oportunidade de estar com a presidente à época
e pedir pelos vetos. Independente de política, é a representatividade da presidência, né? Exatamente. De partido, de qualquer coisa. Exato. Independente de partido político, nós temos que buscar o acesso com todos os políticos eleitos. Porque eles que estão naquela posição Estão naquele posição, cargo. E é uma posição que permite a gente conquistar ali não só a aprovação de leis, mas importantes atos como os atos que foram tomados ali pela presidente à época em relação ao ato médico. Porque no Congresso Nacional, o projeto de lei que atualiza a lei da medicina trazia vários artigos que feriam a autonomia de todos os profissionais de saúde do nosso país. Todos. Empoderava o médico. Ali nós fizemos uma solicitação com um documento que foi escrito a várias mãos, por todas as categorias sociais, a sociedade organizada através do Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui foi uma luta pelo ato, contra o ato médico. Contra o ato médico. Né? E aí, após essa reunião, no dia seguinte, a presidente Dilma, né, ao lado do então ministro da Saúde, que também nos apoiava à época, o Alexandre Padilha, nessa época ele era presidente também do Conselho Nacional de Saúde, ela vetou todos os artigos que desrespeitavam a autonomia dos demais profissionais de saúde. Isso foi muito bacana. Isso foi uma vitória muito grande. E para só não ficar na foto dela, eu também te encaminho uma outra aí, por gentileza, Joe? Agora sim, o mito está aí, né? Nós conseguimos... Nosso presidente Bolsonaro. Ó, nós conseguimos aqui nessa época também uma importante reunião com o presidente que tinha recebido o projeto de lei que gera a inserção dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na estratégia de saúde da família. Esse é um grande feito. Também foi uma grande conquista nossa, né? Pois é, e eu consegui ali uma grande articulação na época ali com um ex-assessor jurídico do CREFITO 2 que conseguiu essa agenda para essa sanção presidencial e trouxe uma vitória muito importante para as nossas categorias. Por isso é que é tão importante nós termos essa interlocução com todos os políticos eleitos, mas principalmente a gente ter esse senso de união. Nada disso se faz sozinho. As conquistas só acontecem se primeiro nós acreditarmos e fizermos a nossa Qual outra parte. conquista que você gostaria de destacar, que foi assim, algo que marcou? Algo que me marcou foi a conquista que insere os fisioterapeutas nas unidades de pronto atendimento em nosso estado. Foi uma conquista que me marcou porque eu pedi muito a Deus por essa conquista e a gente tinha recebido pouco tempo antes já uma resposta da Procuradoria do governo dizendo que seria reprovada, que a orientação para o governador é não sancionar essa lei. E só que eu de joelho pedi a Deus e no dia seguinte, o governador, que era o Whitson, na época, ele acabou sendo preso, assumiu Cláudio Castro. Cláudio Castro não teve acesso a esse documento e ele sancionou essa lei. Sendo hoje o único estado do Rio de Janeiro que tem uma lei que gera a inserção dos nossos profissionais. Queria pedir para você deixar um recado, olhar para aquela câmera, deixar um recado para os nossos ouvintes, para os acadêmicos, para os profissionais, para a sociedade. Qual é o recado que você pode deixar para todo mundo hoje? Bom, o primeiro recado é que, na verdade, as pessoas, de uma forma geral, acreditem. É possível realizar sonho. Mesmo que exista o impossível também pode ser realizado. Acho que para que ele seja realizado é importante que você faça a sua parte, que você lute para realizar. E no mais, que você tenha fé. Para que Deus realize o impossível. Faça a sua parte, que o impossível Deus fará. Esse recado vai em especial para os nossos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nossos acadêmicos. Eles possam nos dar as mãos. Eles possam acompanhar as nossas ações e acreditar. E a fisioterapia e a terapia ocupacional são vistas como profissões do futuro. Vamos mostrar que para eles, para nós, o futuro já começou. Eu queria agradecer por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu quero dizer que tivemos boas gestões anteriores, mas eu quero dizer para você que agora nós estamos voando. Muito obrigado por todo esse trabalho que você tem realizado, você e toda a sua equipe.
que são um trabalho de gestão extraordinário. Eu fui lá, eu senti, eu mais do que vi, porque existe você sentir o ambiente, né? Ver como é que é a comunicação com as pessoas entre si, dentro de um ambiente de trabalho, como é a organização, como é o diálogo, o linguajar. Você chega no ambiente, você sente tudo. E eu senti, eu percebi lá aquele ambiente bom, um ambiente de gestão verdadeira. Me senti acolhido como fisioterapeuta. E eu queria te agradecer por essa luta também, não só por você ter vindo aqui, mas por ser quem você é e estar fazendo o que você está fazendo, da maneira que você está fazendo. Agradecer toda a sua equipe, agradecer toda essa gestão lá que está dando um banho, está dando uma aula, vocês estão voando. E agradecer como profissional, como pessoa e como membro dessa sociedade por tudo que vocês lá do Crefito 2 têm realizado por nós. Então, olha só, eu que tenho que agradecer, né? Assim, eu tenho gratidão, porque se não fosse o apoio de cada profissional a nos colocar onde eles nos colocaram, nós tivemos inclusive chapa única na última eleição, ou seja, ficou claro que era a vontade dos profissionais que nós continuássemos fazendo esse trabalho. E se tudo isso vem acontecendo, é porque existe uma família que vem fazendo a diferença. E essa família não é limitada a funcionários, a assessores, a conselheiros, né? Essa família é formada por pessoas como você, né? Que Obrigado. muitas vezes vem no privado, me chama para um evento que a sociedade vem fazer. Então você faz parte da família Crefito 2. E cada colega que manda mensagem, que ajuda, que dá uma opinião, que dá as mãos para que a gente possa seguir em frente, são esses colegas, são essas pessoas que fazem parte da família Crefito 2. Então, se isso tudo acontece, é graças a cada uma dessas pessoas que você faz parte, né? O meu papel, o meu único papel é servir, é fazer com que cada uma dessas pessoas possam continuar fazendo a diferença. Eu poderia falar aqui de várias sugestões que você já trouxe, que o doutor Leonardo já trouxe, né? E que nós implementamos e geraram conquistas, como a lei relacionada à política cardiovascular aqui no Rio de Janeiro. Uhum. São várias. E essas conquistas aconteceram por quê? Porque pessoas como você, como o doutor Leonardo, como outros colegas, vêm, traz a ideia, eu instrumentalizo para que as pessoas possam seguir o caminho e gerar a conquista. Isso é maravilhoso demais, a gente perceber que nós juntos somos mais fortes. Em Deus, nós somos imbatíveis. Eu achei lindo um discurso que você fez no Cremerge. Achei lindo, fiquei muito emocionado, cara. Muito lindo. Você falou lá sobre que nós somos a mão de Deus na vida das pessoas. E foi muito emocionante. Muito obrigado. Nós muito somos obrigado. Instrumentos aí de Deus e bom poder. Estou muito feliz em receber você aqui, de coração, tá? Dizer porque é verdadeiro. Pessoal, muito obrigado. Aí, ó, que presentão, pessoal. Nosso programa está chegando ao fim, mas teremos outros. Tem aí, ó, no YouTube vários episódios. E valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe. E Dr. Willi, muito obrigado. Aí, ó. Valeu.